está pela primeira vez? Levanta a mão aí para a gente saber. Olha quanta gente. Como é que nós recebemos nossos cristãos? Deus tem sido generoso, tem sido maravilhoso para com as nossas vidas, e certamente a gente tem coisas do Senhor para compartilhar com todos vocês. Estamos vivendo aí um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de regozijo, tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, e realmente faltaria palavras para expressar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Amém. Meus irmãos, hoje é um culto de festa, um culto realmente onde a gente passa um filme na cabeça da gente, né? Com tudo aquilo que a gente vivenciou, com tudo aquilo que a gente está vivenciando, e eu louvo a Deus pelo privilégio de estar compartilhando com todos vocês aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Durante toda a semana ele passou um filme na nossa cabeça, e a gente vê que realmente vale a pena a gente perseverar nas coisas do Senhor. É muito bom nós não desistir daquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. É muito bom saber que Deus elegeu um povo forte, um povo disposto a marchar, um povo disposto a continuar a viver os sonhos do Senhor. Eu quero trazer uma palavra que eu creio que ela é bem apropriada para o momento em que a gente está vivendo. Uma palavra para vocês que está no livro de Neemias, no capítulo 1. Quem quiser nos acompanhar. Obrigado. Vai que posso te dar um beijo? A obra de Deus é algo extraordinário, né, irmãos? Eu louvo a Deus quando eu vejo esses jovens subindo no altar para entregar um copo de água. Por mais simples que pareça, eles estão realmente fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, né? E o nosso desejo é que você realmente faça com excelência tudo aquilo que o Senhor colocar na sua mão para ser feito. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Neemias, no capítulo 1. Quem quiser acompanhar no Data Show pode acompanhar. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia também não tem problema. Talvez já mudar um pouquinho a versão, mas o objetivo da palavra vai ser o mesmo. E eu orei durante a semana para que o Senhor me desse uma palavra que realmente fizesse sentido e tivesse um objetivo com aquilo que nós estamos vivendo e com aquilo que nós vamos viver, né? E eu quero intitular o tema dessa mensagem como Coragem na Adversidade. Você pode repetir comigo? Coragem na adversidade. Amém, queridos? Tem um momento da nossa vida que com certeza você já passou por momentos de lutas, por momentos de incerteza, e você descobriu em você mesmo uma coragem que você não sabia que existia. Eu não sei se você já passou por esses momentos de luta, de tribulação, aonde você já se perguntou: como é que eu estou de pé? Você já parou para perguntar: como é que eu estou de pé em meio a essa guerra? Mas a gente tem aprendido que nós estamos de pé porque é Ele que nos fortalece. É o Senhor que nos dá ânimo, o Senhor que nos dá disposição para enfrentar as adversidades da vida. Então diz assim nesse texto, Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um de meus irmãos, ele, em alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos
para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Amém, queridos? Coloque a sua mão na altura do coração, por gentileza. Vamos entronizar, vamos convidar mais uma vez o Espírito Santo para falar com as nossas vidas, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir para a nossa caminhada. Paizinho bem Espírito Santo, nós queremos neste momento te render graças pelos teus feitos de bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, que todos os dias são derramadas sobre os nossos corações. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque se chegamos até aqui é porque o Senhor tem sido conosco. Talvez, meu Deus, alguns desses queridos que estão aqui nessa noite tenham passado por dias difíceis, dias de adversidade, dias de lutas, mas nós também sabemos que é o Senhor que tem nos fortalecido e o Senhor que tem permitido que estejamos de pé todos os dias na Tua presença. Nós queremos neste momento, Senhor amado, repreender toda a posição do inferno e queremos te pedir que o Senhor venha neste momento abrir os nossos olhos, Pai, abrir os nossos ouvidos, nos dando entendimento, para que a gente entenda, Senhor amado, a Tua perfeita, boa e agradável vontade, Pai. Nós declaramos as Tuas bênçãos neste lugar e te convidamos ao Espírito Santo de Deus como nosso convidado de honra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero, antes de ministrar essa palavra, fazer uma pergunta para você. O que você tem feito em meio às adversidades que têm se levantado contra a sua vida? O que você tem feito? Tem coisas no decorrer da nossa caminhada da fé, que querem nos paralisar, que querem nos amedrontar, que querem nos assustar. E esse texto que nós acabamos de ler aqui demonstra a história de Neemias, um homem de Deus, um homem que trabalhava no palácio a serviço do rei, e ouviu algumas notícias que entristeceram muito. Quantas vezes eu e você, no decorrer dos momentos da nossa vida, ouvimos alguma palavra, ouvimos algumas notícias que nos entristeceram? E muitas vezes nós comentamos e perguntamos para Deus: Senhor, eu tenho colocado a minha vida diante da Tua presença, tenho procurado fazer do meu coração o Teu altar, e muitas vezes, querido, as nossas orações não são atendidas da maneira que nós gostaríamos que fosse. E por alguns momentos da nossa vida nós acabamos pensando que Deus erra. Deus não erra, Deus faz tudo perfeito, Deus faz tudo na hora certa. Nós costumamos observar o presente, mas Deus vai além. Deus vai além. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Pastor, mesmo a adversidade, porque é na adversidade que nós aprendemos a crescer. É na adversidade que nós descobrimos que nós temos um Deus que nos pega pela mão e nos levanta. Muitas vezes nós não compreendemos, Rafa, essas lutas, mas nós entendemos que nós precisamos passar por esses momentos para que nós venhamos abrir o nosso entendimento, sabendo que Deus está no controle das nossas vidas. Eu tenho certeza, não só por mim, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, se não tivessem passado pela tempestade, talvez não estariam dentro da igreja. Não é assim? Às vezes a gente não acorda e a gente não descobre que precisa muito de Deus no meio da guerra. Então Deus permite. Mas Ele não nos deixa sozinhos no meio da guerra. Ele está conosco no meio da guerra. Ele está conosco na frente da batalha. E eu fico muito maravilhado com esse texto quando diz aqui no capítulo 2 do livro de Neemias, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no vigésimo do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então teme muito em
grande maneira. E disse ao rei: vive, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é o agrado do rei e do teu servo, é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando eu a um certo tempo. Olha que coisa interessante, ele era copeiro do rei, trabalhava no palácio e não podia naquela época se apresentar diante do rei Cristo. A pessoa poderia estar passando a maior adversidade, a maior luta que ela estivesse passando, mas quando ela se apresentasse diante do rei, ela tinha que estar feliz. Se ela demonstrasse outro sentimento, ela era decapitada, ela perdia a cabeça. Mas ele tinha muita intimidade com o rei. E o rei se compadeceu do seu sofrimento e perguntou: por que tu estás triste dessa maneira se tu não está doente? E ele temeu na hora. Neemias temeu. E olha só, a Bíblia nos diz que ele serviu um copo para o rei. Diz aqui no texto: foi posto um copo de vinho diante dele, e ele tomou o primeiro gole de vinho e depois ele serviu ao rei, porque o vinho poderia estar envenenado. Era uma das tramas da época, eles davam um veneno ao servir o rei. Então eles tinham que primeiro tomar aquele cálice e depois servir o rei. E o rei percebeu a tristeza do coração dele. E quantas vezes, querido, eu e você caminhamos tristes em virtude dos problemas da nossa vida? Se nós fôssemos contar aqui alguns momentos da nossa vida, da nossa história, talvez não seria, minha esposa, um culto de alegria, seria um culto de tristeza, diante de tanta diversidade que nós passamos na nossa vida. Mas o que eu e você temos feito diante da diversidade? Será que nós temos coragem para vencer? Será que nós estamos dispostos a assumir aquilo que o Senhor colocou diante de nós? Muitas vezes nós nos assustamos diante dos obstáculos. Os obstáculos nos amedrontam. E agora o que eu vou fazer? E hoje, com toda certeza, no decorrer dessa semana, passou um filme na minha cabeça. Com certeza passou um filme sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa cabeça. Durante a semana, nós andando de carro pela BR, eu disse à minha esposa que eu iria, né? Terceira Igreja Batista Glória. Um motivo de gratidão, mas vem também as lutas em que passamos na nossa caminhada para chegar até aqui. Não foi fácil, irmãos. Nós saímos de um bairro chamado Horto Florestal, uma salinha muito pequena, uma salinha do tamanho desse altar aqui, onde nós iniciamos a história do Ministério Batista Glória. E eu me lembro que num determinado momento nós convidamos um pastor amigo nosso chamado Santo Werner, da Assembleia de Deus, um homem muito querido, um homem extremamente abençoado, professor de teologia, um amigão do peito. Nós convidamos ele para ele pregar na Igreja Batista Glória, lá no Horto Florestal. E ele disse que durante a semana ele estava muito inquieto ao receber esse convite. Por que eu vou pregar na Igreja Batista Glória? Não conheço a história, não conheço muito os pastores, embora esteja dando aula para eles. E quando ele chegou no Horto Florestal, ele entrou na sala que ficava no segundo pavimento, ele se ajoelhou, orou e pegou a palavra e disse: eu sei porque eu estou aqui. Eu estou aqui porque Deus está mandando vocês procurar um lugar muito maior para vocês se congregarem. Irmãos, aquilo foi algo extraordinário, algo que impactou o nosso coração. E muitas vezes eu e você temos uma palavra de vitória para a nossa vida, mas nós não estamos dispostos a enfrentar as adversidades. E existe um percurso entre a promessa e o cumprimento dela. E muitas vezes nós não compreendemos o percurso, porque o percurso é dolorido, dói, nos faz chorar. E eu me lembro que nesse meio tempo houve um grande rebuliço e nós tivemos que sair da sala onde a gente estava. E agora o que nós vamos fazer? Nós olhamos um
achamos dúvidas e agora o que nós vamos fazer? Desanimado? Acho que agora chegou o fim. E Deus tem demonstrado que aquilo que parece ser o fim da nossa história é o começo de uma nova caminhada. Mas de que maneira nós estamos enfrentando, de que maneira nós estamos recebendo a palavra que Deus tem para a nossa vida? É muito fácil, querido, nós nos assustar com as adversidades que tem na nossa volta. Tem coisas que acontecem no nosso dia a dia que querem nos paralisar. E eu me lembro, alguns dos irmãos que estão aqui hoje, tem muita gente nova, muita gente pela primeira vez. Eu lembro que nós, numa segunda-feira, eu com R$2 na carteira, eu me dirigi até um mercadinho que tem aqui embaixo, aqui, o mercado Alvorada, e comprei um jornalzinho Hora, né? Eu olhei para minha esposa e disse, eu vou procurar um emprego, porque eu não tenho mais noção do que vai acontecer daqui para frente. E eu comprei um jornalzinho Hora, subi a rua aqui, triste, cabisbaixo, não conseguindo visualizar aquilo que tinha na minha frente. E eu botei aquele jornal Hora do dia. Quando eu fui abrir o jornal para ler, o Espírito Santo disse, não abre o jornal, joga fora. E eu disse, meu Deus, joga fora porque a história que eu tenho para ti é muito maior do que eu imagino. E nós adentramos aqui no bairro, aqui eu fui comentar com um amigo meu, que nós estávamos querendo uma igreja, ele me sinalizou, procura fulano de tal ali no bairro, diz para ele que me conhece. E nós chegamos aqui, irmãos, nesse espaço aqui, quem teve a oportunidade de estar conosco, isso aqui era o Vale dos Ossos Secos. Era desesperador. Mas nós aprendemos a olhar com os olhos da fé tudo aquilo que Deus tinha preparado para a nossa vida. E nós perguntando para o dono da sala aqui, o que é que vocês querem fazer? Nós queremos abrir uma igreja. Qual sala que vocês escolhem? Uma sala aqui do lado, essa e mais a sala de cima. O que é que vocês querem fazer? Nós queremos abrir uma igreja. Ele assim, então escolhe a sala que tu quer. Nós escolhemos a sala, então tá. Vocês vão abrir a igreja mesmo? Vamos abrir a igreja. Então vocês peguem a sala, pegem a chave da sala aqui, e vocês podem ficar 3 meses sem pagar o aluguel e reforma a sala. Eu disse, meu Deus, Deus está no negócio. E hoje, com muita alegria, o meu coração se regozija, porque tem momentos da nossa vida que nós entramos em desespero. Eu olhando para o meu querido David, para a minha querida Fanny, eu me lembro dos primeiros dias em que eles entraram aqui meio desanimados, estavam com sonhos frustrados, se sentiram desanimados pelos acontecimentos que estavam vivenciando também. E Deus sempre surpreende a nossa vida com aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E queridos, quando Deus tem um projeto na nossa frente, pode se levantar um inferno inteiro que Deus já cumpria para a nossa vida. Deus já cumpria. Muitas vezes nós pensamos, não, pastor, eu não posso ir agora porque eu não tenho recurso. Mas eu tenho aprendido, Bruno, que o propósito vem antes do recurso. Você tem um propósito, Deus ordena a bênção. A Bíblia nos diz que se os nossos pensamentos, como diz no Salmo 37, se a nossa alegria estiver no Senhor, Ele vai conceder o desejo do nosso coração. E agora, para reformar ali a sala, como é que nós vamos fazer sem dinheiro? Essa semana eu me lembrei muito da Fanny e do David, que eu estive lá na sala vendo eles trabalharem, aí eu saí de casa com aquele sentimento, meu Deus, eu vou ter que preparar uma oferta aqui, que eu tenho que abençoar a vida deles, porque eu me lembrei de quando nós estávamos aqui reformando o templo. Chegava a pessoa para nos ajudar e eu pensava, Senhor, eu não tenho dinheiro para dar lanche para esse povo. E daqui a pouco entrava um carro, olha, eu não sei quantas pessoas estão aqui, mas Deus me tocou no coração para me trazer lanche para vocês. E Deus foi suprindo, parava carros na frente da igreja de pessoas que nós não conhecíamos, dizendo, olha, eu não conheço vocês, mas mandaram entregar essa lata de tinta de 18 litros. Eu disse, meu Deus, como Deus é poderoso para mudar a nossa história. Querido, Deus tem interesse em transformar o teu sonho em realidade. Deus quer que você se levante e viva o projeto que Deus tem para a sua vida. Aquele que prometeu é fiel para completar. Mas quantas vezes só nós sabemos dizer aquilo que se passa no nosso coração no meio da adversidade?
Quantas vezes, irmãos, eu e você, em determinado momento da nossa vida, nós não tínhamos coragem de se levantar da cama? Quantas vezes nós, olhando para os problemas em volta da nossa vida, nós pensamos, eu não vou nem sair da cama, não tenho força. Mas Deus, com o seu olhar de graça e misericórdia, tem sempre algo para surpreender a nossa vida. Queridos, vai ter oposição. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, eu vou dar uma encurtada aqui bem breve. Eu quero ler o capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2 desse texto, porque toda vez que você tiver um grande projeto pela frente, prepara para enfrentar a adversidade. Quanto maior for o seu projeto, maiores são as lutas que você vai ter que enfrentar. Se nós tivéssemos desistido no meio do caminho, minha esposa, nós não estaríamos aqui. Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, nós olhávamos um para o outro, meu Deus, e agora? Quantas vezes? Recebemos uma palavra aproximadamente 28 anos atrás. É pouco tempo ou muito? Nós recebemos a palavra e nós pensamos, agora vai ser só alegria, vai ser só bênção. 28 anos atrás, nós dentro de uma igreja em Joinville, num dia de culto, a igreja cheia, um homem muito usado por Deus, muito cheio do Espírito Santo, entregou uma palavra para a nossa vida, que nós faríamos uma grande obra para Deus. Ele disse, ele olhou para Nossa Senhora, eu não sei quem é aquela família. Nós estávamos no último banquinho lá com a irmã Wanda, sentadinho lá, a igreja cheia. Eu tenho uma palavra para aquela família, e nós olhamos um para o outro, disse, olha, Deus está dizendo que o que Ele tem para a vida de vocês é algo extraordinário. Eu vejo uma multidão na frente de vocês. Passou um ano, passaram-se 2 anos, passaram-se 5 anos, passaram-se 10 anos, passaram-se 20 anos. Eu disse, meu Deus, parece que nada vai mudar, parece que nada vai acontecer. Porque como seres humanos nós entramos em frustração. Nós ficamos angustiados porque nós achamos, Rafa, que a promessa é para amanhã. Eu recebi a palavra hoje, a promessa, não, queridos, nós passamos por lutas sem tamanho. E muitas vezes nós não conseguimos perceber que é Deus que está trabalhando em nosso favor. Ontem nós estávamos com um casal, ontem lá em casa, ontem à noite, e nós trocando alguma ideia com esse casal. Tem gente que olha para nós, como o pastor Maurício, a pastora Andréia, estão muito bem. Veio um familiar nosso, há uns 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, e assim, tio Maurício e Andréia. Eu olhei no Face e eu pensei que vocês eram ricos. Eu disse, nós somos ricos da presença de Jesus na nossa vida. Mas olhando para o ambiente atual do nosso dia a dia, o Facebook é uma mentira. As pessoas postam ali fotos maravilhosas, em restaurante, dentro de casa, na beira de uma piscina. Quem olha diz assim, meu Deus, o Facebook é a coisa mais extraordinária. Mas ninguém sabe aquilo que nós passamos por dentro. Quem convive comigo e com você sabe as lutas que nós enfrentamos no dia a dia. E nós falamos com esse sobrinho querido, tio, você está aqui, que o tio quer contar algumas coisas para ti aqui. Nós começamos a conversar e nós falamos do desejo ardente de servir a obra do Senhor. Sabíamos que tínhamos um chamado para Deus, e eu me lembro que em alguns momentos do nosso almoço, nós já tínhamos uma senha, pastor David. Nós tínhamos uma senha. Pensa na luta que nós passamos, queridos, para chegar até aqui. De não ter o que comer em casa. De muitas vezes nós temos que olhar um para o outro na mesa. Minha esposa olhava para mim quando eu estava almoçando, quando ela olhava para mim eu já sabia o que era. Ela estava dizendo, deixa eu dar um bife de Tiago. Talvez você já tenha passado por isso. Nós, olhando para nós mesmos, nós como adultos, nós passamos a adversidade tranquilamente. Nós enfrentamos, nós oramos, tem dia que não tem força. Mas quando nós temos uma criança dentro da nossa casa, querido, pensa quando teu filho te pede uma bolacha e você não tem dinheiro para dar bolacha para ele. Pensa.
Pensa no teu filho querendo um tênisinho novo para ir para a aula e você não ter o tênisinho novo para ir para a aula. Eu me lembro que um dia, nós contamos isso ontem lá em casa, lá, eu estava com... Sobrou arrozinho e sobrou um feijãozinho para a noite. E ela me perguntou o que nós vamos dar para o Tiago à noite. Eu disse para ela, Deus proverá. Deus proverá. Eu cheguei em casa, Maria, eu revirei todas as gavetas que eu tinha. Eu achei 90 centavos. Eu peguei aquele 90 centavos e tem um mercado na frente da nossa casa. Eu disse, quando o mercado não tiver ninguém, eu vou entrar. Porque pensa em entrar no mercado com 90 centavos. E o mercado ficou vazio. Eu disse, agora eu vou lá. Dava no meio da janela, agora eu vou entrar no mercado e vou procurar alguma coisa. E eu cheguei lá no balcão lá de frios e encontrei aquele empanado de frango. Mini tique, né? Mini ticão, ele quer coisa de cama por aí. Porque foi a única coisa que eu consegui comprar, o mini ticão. E eu muito envergonhado, né, com as pessoas que estavam talvez adentradas no mercado, eu lembro que eu peguei aquele mini ticão bem rápido e fui para o caixa. E cheguei ali, botei no balcão os 90 centavos de moeda. Quando eu botei os 90 centavos de moeda, quando o diabo não vem, ele manda secretário, né? Eu botei os 90 centavos de moeda em cima do balcão e entrou um conhecido nosso. Opa, como é que tá? Tá tudo bem? Vai levar isso tudo? Meu Deus do céu. Queres uma sacola para levar isso aí ainda? E eu fui com aquele mini tique para casa. O processo é dolorido, cara. O processo é difícil. Conseguimos comprar um mini tique e à noite ele tinha janta dele. Muitas vezes, querido, você que tem um sonho, que tem algo, um objetivo para alcançar, você vai ter que estar preparado para superar. Acontece em toda e qualquer situação. Tem pessoas, querido, infelizmente, no nosso meio, que só estão felizes quando está tudo bem. Eu estou com dinheiro no bolso, eu estou com comida em casa, está tudo certo, eu estou com a minha saúde em dia, e a primeira adversidade que tem a pessoa estaciona, meu Deus, agora como é que pode? Deus me abandonou. E o que a Bíblia nos diz? Que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Nós demonstramos para Deus quem verdadeiramente somos quando a gente está contente em toda e qualquer situação. E no capítulo 4 desse texto, diz assim: sucedeu que ouvindo os sambalatos que edificavam os muros, ardeu em ira e se indignou muito. Escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? Querido, você que tem uma grande realização para encarar a sua jornada, se prepare para enfrentar Sanballat com isso. Os opositores, as pessoas que às vezes nós nem imaginamos, que nós pensamos que estão do nosso lado, vão ser os primeiros a nos desmotivar. Mas se nós estivermos alicerçados na rocha, nada vai deter o projeto que Deus tem para a nossa vida. Deus tem sonhos de paz para nos abençoar. Deus tem projetos, os projetos de Deus são perfeitos para a nossa vida. Hoje algumas pessoas, e eu me alegro muito, e o nosso querido pastor David e a pastora Fanny, juntamente com o Vonei, é bem provável que eles vão colocar um tacume lá na porta lá do templo de Bigotsu, como nós botamos ali no tacume. Quando nós chegamos aqui, o Sanballat e Tobias se levantaram. Se levantou algumas pessoas contra nós. Meu Deus, irmãos, infelizmente algumas pessoas que são religiosas, em determinado momento, Bruno, preferiam que aqui fosse aberto em bar do que uma igreja. Por quê? Porque eles acham que nós estamos vivendo uma concorrência. Não, querido, nós estamos trabalhando para o reino. Nós estamos ganhando almas, estamos pregando o evangelho. Nós queremos ver aquelas pessoas que estão nessa agenda sendo transformadas por Jesus. Nós pregamos as boas novas. Nós temos a unção do Espírito Santo na nossa vida. Então nós temos que fazer o que temos que marchar. E uma pessoa de outra denominação que passava aqui na frente da igreja, não tinha um tapume. Sabe o que ela fazia? Ela passava aqui na frente e ela fazia assim:
5 pessoas, e subia a rua correndo. E eu dizia, conta mesmo, conta que daqui a pouco não vai mais conseguir contar. Teve um dia, irmão, que essa pessoa ficou apavorada. Ela passou aqui na frente da igreja, não tinha mais onde botar carro. Ela chegou a coçar a cabeça. Tem gente, querido, que não acreditou em você, mas vai ter que aplaudir a tua vitória. Deus é na vida dela. E eu fico maravilhado porque, independente das oposições que Neemias enfrentou, a Bíblia comenta lá no capítulo 6, no versículo 15, e diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo a todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Querido, quando Deus está no teu projeto, quando você convidou Deus para governar a tua vida, é só alegria. Você vai enfrentar a luta, vai enfrentar as oposições, mas você vai perceber nitidamente que Deus é com você. Durante esses dias que estamos vivendo agora, essas últimas semanas, eu me maravilhei com a grandeza de Deus. O querido pastor David comentou comigo que ele fez um orçamento para colocar os adesivos lá na Nova Iba, em Biguaçu. Disse assim: pastor, eu fiz um orçamento e o orçamento saiu por R$650. Eu disse: eu achei um pouco caro, eu vou tentar conseguir um orçamento mais barato aí da placa dos adesivos para nós deixar a terceira Iba bem bonita. E fiz um orçamento com uma conhecida, e durante essa semana ela me mandou uma mensagem, material pronto. Eu disse: quanto? R$160. 490 de desconto. Eu disse: meu Deus, Deus está no negócio, tá? Deus está sinalizando. E alguns amigos já mandaram cadeira, foram na loja, compraram cadeira nova, já está lá na sala, já está tudo sendo preparado com muito carinho. E eu perguntei para o pastor David: pastor David, como é que tu quer o púlpito da igreja? Pastor, eu quero assim, mais ou menos assim, tira essa parte ali. Eu sou mais estudeiro, eu vou deixar nada daqui. Isso não tem problema, nós vamos mandar tirar. E chamei o cara para fazer o orçamento. Senhor querido, faz um orçamento para mim, porque eu quero um púlpito assim, assim, assim. Então tá, durante essa semana eu jogou o orçamento. E eu fui até a porta com ele e disse: obrigado, querido, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua gentileza. E ele: tá bom, pastor, Deus abençoe. Ele é do galpão aqui do lado, aqui, da fábrica de móveis. E ele entrou na sala dele e eu vim para dentro da igreja. Daqui a pouco eu escutei alguém bater na porta da igreja. Disse: eu vou lá para ver o que é. Voltou abençoado. Pastor, sabe o orçamento que o senhor me pediu? Vai aumentar aqui? Eu disse: não, pastor, eu vim dizer que Deus tocou no meu coração, eu vou dar o púlpito para você. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Se no momento das maiores adversidades da nossa vida nós estivéssemos desistindo, nós não estamos vivendo a alegria da terceira igreja batista do ano. O diabo sabe, porque Deus já sinalizou o que Deus vai fazer na sua vida. Deus já sinalizou, já tem uma promessa de vitória para mim e para você. Deus já ordenou uma bênção, mas você vai alcançar essa bênção se você não retroceder. Você precisa permanecer firme, precisa permanecer de pé. Eu já vi algumas pessoas com muito potencial dentro da igreja, que enfrentaram luta e infelizmente hoje estão distantes dos caminhos do Senhor. Pessoas que poderiam estar lá na frente, mas que não suportaram. E sabe o que eu tenho aprendido? Deus, Ele te prova mesmo, Ele te prova para ver se você vai ser aprovado. Então, querido, a Bíblia diz assim: ó, tende grande gozo, tende grande alegria quando passarem por várias provações. Por quê? Porque é no meio da provação que você vai demonstrar para Jesus se você confia nele ou não. Às vezes, queridos, é muito difícil confiar no meio da tempestade, é difícil, é uma luta incessante, mas é gratificante.
Eu me lembro de uma história que aconteceu há uns anos atrás, aqui em Santa Catarina, depois de uma enxurrada, num determinado inverno, teve uma cidade de Santa Catarina que foi devastada. A chuva arruinou aquela cidade. E o povo de Deus desse lugar descobriram que um dos irmãos em Cristo havia perdido a sua casa no meio daquela tragédia. Revirou, arrancou muro, arrancou tudo, e ele depois encontrou no meio dos escombros lá do material que ficou, no meio das madeiras, no meio do banheiro que caiu, eles encontraram a Bíbliazinha dele fechada. Tinha molhado só um pouquinho a capa. Entregaram a Bíblia para ele. Nesse momento em que entregaram a Bíblia para ele, o pastor chegou no meio daquela ruína. Agora vamos lutar para abençoar a tua vida, fica firme, fica tranquilo. E o pastor achou muito estranho, porque o pastor estava conversando com ele estava com um semblante de alegria no rosto dele. Havia perdido tudo. Perdeu casa, perdeu roupa, perdeu o documento, perdeu tudo. Só tinha roupa no corpo. E o pastor disse: querido, nós vamos te ajudar, nós vamos levantar recursos, nós vamos te dar uma casa nova, fica tranquilo. Aí ele disse: pastor, mas eu estou tranquilo, eu estou muito tranquilo. O pastor disse: tu está bem? Pastor, eu estou ótimo, porque eu sei que tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso ou peço. Aí ele abriu a Bíblia dele. O que tinha dentro da Bíblia dele? Um envelope de dízimo. Ele se ajoelhou na frente do pastor com a Bíblia aberta, e disse: pastor, vamos aproveitar que o senhor está aqui, eu quero consagrar o meu dízimo. Aleluia, que lhe dê a certeza inabalável de que Deus está no controle de todas as coisas. Então não se abale, não se preocupe no meio das tragédias da vida. Deus sempre tem um escape para você. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai derrubar muralhas em teu favor. Deus é poderoso para realizar maravilhas. Talvez você esteja sentado e abalado com o teu coração apertado, pastor, mas o Senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não quero nem saber, irmão. Mas eu vou contemplar o milagre que Deus vai entregar na sua vida. O segredo é perseverar incessantemente, sabendo que Deus faz sempre. Eu separei algumas frases aqui muito importantes que eu quero estar compartilhando com vocês. Charles Spurgeon, um dos maiores evangelistas do século passado, ele disse numa determinada vez: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Eles reconheceram que os obstáculos que eles enfrentaram deram motivação para eles seguirem em frente. E é isso que nós precisamos, irmãos, para saborear as vitórias que Deus já tem preparado para mim e para a tua vida.